Alô você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate. Congelar funções motoras. Começar do início. Alô você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate. O podcast mais... Congelar funções motoras. Começar do início com mais entusiasmo. Alô você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate, o podcast mais confuso da podosfera brasileira. Brasil! E nessa semana nós vamos falar um pouco da primeira temporada de Westworld e vamos aprofundar, claro, na segunda temporada de Westworld. Para falar um pouco sobre isso, estamos aqui com Felipe Greco. Fala aí, galerinha, ouvintes do Nerd Debate, tranquilo? Vamos lá falar dessa série aí confusa, aí, como foi dito no começo. Vamos lá. Estamos aqui também, diretamente de New York, Antônio Flávio e Bia Hertel. Começa por quem? Uhul. Tanto faz. Olá. Olá, eu sou Luiz Felipe, o apresentador deste programa. E eu sou o Ford daqui, mas será que eu sou o Ford verdadeiro ou será que eu sou o Ford host criado para enganar vocês? Fica aí essa dúvida. Então vamos lá. Ah, sim, eu já ia me esquecendo. A Pod Pesquisa começou agora, no dia que a gente está gravando, no dia 1º de julho, que é uma pesquisa realizada para saber o perfil do público dos ouvintes e dos produtores de podcast aqui no Brasil. E esse ano a Pod Pesquisa está sendo feita pela Associação Brasileira de Podcast juntamente com a CBN, para dar uma maior amplitude nessa pesquisa. A pesquisa será feita durante 45 dias, do dia 1 de julho, a partir de 1º de julho. Já está valendo, então se você entrar aí no link, no site do Nerd Debate, vai ter um banner gigante em cima, participe agora. Aí você clica, responde a pergunta, responde a pesquisa, né? Para a gente saber um pouco do perfil do público geral do podcast no Brasil. É muito importante a sua participação, ok? Então fica aí com um pequeno spot falando um pouco sobre a Pod Pesquisa. Atenção, ouvinte de podcast, temos um recado muito importante para você. A ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria inédita com a Rádio CBN, está realizando entre os dias 1º de julho e 15 de agosto de 2018 a 4ª edição da Pod Pesquisa. Na edição deste ano, além de atualizar o perfil do público brasileiro de podcasts, a Pod Pesquisa vai levantar também o perfil dos produtores de podcast e dos ouvintes de rádio que ainda não conhecem podcast. Não se esqueça que o sucesso da pesquisa depende da participação do maior número possível de pessoas. Então, espalhe a notícia para todo mundo que você conhece e siga também o @podpesquisa 2018 no Twitter. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil. Bora lá, amigos e amiga. Westworld nos brindou aqui 2 anos depois da primeira temporada com uma belíssima temporada, que é essa segunda, que teve uma ideia diferente da primeira, né? Que a primeira a gente via coisas acontecendo ao mesmo tempo e você pensava que eram personagens diferentes, até que você descobre que o William, que a gente tava vendo com a Dolores, é um homem de preto e aquela ali era a Dolores meio que acordando, né? Ela tendo a sua própria consciência. Era a questão do labirinto do Ford, né? Aquele símbolo do labirinto que a gente foi enganado, né? Sem falar Correto. Na questão da reviravolta ali do Arnold e do Bernardo. O Bernardo. E tudo isso na primeira temporada, e você pensa, tá, termina a primeira temporada, você pensa, precisa de mais? Aí você vem pra segunda e diz, meu Deus, eles realmente conseguiram fazer um negócio muito massa. Aí termina a segunda e você pensa, precisa de mais? E a gente não sabe em 2020 o que é que eles estão planejando aí pra gente, né? Tem uma imagem aqui que fizeram, não tem nenhuma assinatura de ninguém, deixa eu ver lá embaixo.
pelo menos não tem. Tem um aqui bem um cantinho, Renato Yamanaka, eu acho que é esse o nome dele. Deixa eu dar um zoom aqui. Renato Yamanaka, né? Ele fez uma timeline, a ordem cronológica de Westworld desde o início, há 37 anos atrás, quando Ford e Arnold começam a programar os anfitriões, até o futuro distante, né? Que a gente acompanha na cena pós-créditos da segunda temporada. E eu vou deixar essa imagem também aí, o link dessa imagem na descrição para vocês acompanharem. Para vocês não acompanhar, né? Que a gente não vai ficar lendo aqui a cronologia, até porque fica sem graça quando você lê cronologicamente. É bom você assistir as temporadas e a teoria. Mas vocês, quem assistiu Lost na época, vocês sentiram, enquanto vocês assistiam, principalmente essa segunda temporada, por ter uma cronologia mais confusa, de vai pro passado, vai pro presente e tal, vocês sentiram assim saudades daquela época de Lost, das teorias, de ficar debatendo com os amigos, com os parentes, o que é que vai acontecer e tal, depois de assistir um episódio? Mas eu adoro teoria, pô. Negócio de criar teoria, de conversar, de ficar... Por isso que eu amo Game of Thrones. Mas, sei lá, Lost, na época, no começo ele abria muito pra discussão, essas coisas, mas chegou um ponto que eu só assistia a série porque eu já tinha começado. Mas era um martírio assistir cada episódio, porque eu começava a achar que tava, assim, indo muito longe do que se propôs no começo, mas... Tava enrolando muito, né? Westworld, pra mim, tá ainda no trilhozinho que ele se propôs a seguir, e eu acho que depois dessa segunda temporada eles poderiam terminar aí, e pra mim seria ótimo. Terminou de uma forma que eu acho que fechou o círculozinho bem direitinho. Eu acho que não precisava de uma terceira, não, mas a gente pode se surpreender para o bem, né, depois. Seria o que? A ganância falaria mais alto? Provavelmente. Assim, eu acho que eles estão... se eles fizerem uma próxima temporada da forma como essa segunda, porque essa segunda você percebe que desde o primeiro episódio, o último, eles são bem interligados, né? Eles se conectam. Isso é muito legal. Agora, a questão da ganância é eles fazendo esses episódios fillers, né? Colocam uns episódios no meio, assim, umas histórias que não tem nada a ver, só pra ir empurrando a série pra frente. Aí é que é complicado mesmo. Como a do índio, a história do índio. Não, aquele episódio é sensacional. Pra mim foi o melhor episódio da segunda temporada. Mas assim, ele soa... É realmente um ótimo episódio, mas ele soa como um filler, porque, tipo, ele pausa toda a história pra contar só aquela história do é porque esses nomes indígenas... Akeshita. Eles pausam tudo pra contar a história dele, pra mostrar que eles... porque a Nação Fantasma sempre estava presente desde o início. E a presença deles ali era ambígua, porque você não sabia o que é que eles queriam. Eles eram agressivos com as pessoas, com outras eles eram misteriosos, né? Apareciam, ficavam olhando assim de longe, sumiam. Apareciam e sumiam quando queriam, e ninguém sabia a que senhor eles seguiam, né? Se eles seguiam o Ford, se eles tinham alguém maior por trás, mas no final de tudo mostrou que a autoconsciência neles estava já há muito tempo atuando, né? Teve algum outro episódio assim, vocês lembram? Assim, o que acontece? Inclusive, justamente por essa justificativa, essa proposta, né, que o episódio do índio quis passar pra gente, é que eu acho que não tem muito uma cara de filler, sabe? Porque justamente porque a gente sabia já da Nação Fantasma, só que não tinha muita explicação, sabe? Então acho que foi um episódio bem interessante por causa disso. E muito bem construído, né? Sabe, é sensacional. E eu fico sempre atento à trilha sonora, tá ligado? Que é a parte que emociona a gente também, né? Além da fotografia em si. E a trilha sonora desses episódios aí, desse episódio, né, específico, foi muito bom. Assim, eu, na época que lançou Lost, eu vou ser sincero pra vocês, eu não acompanhei, sabe? Eu não entrei no hype e até hoje eu nunca assisti Lost. Podem me julgar. Faz bem.
Pois é, eu já ouvi já um pouquinho dessa fama aí que você tá falando. Eu Eu assisti sei. só a última temporada e me senti satisfeito. Então, não tive paciência de voltar do início, não. Então eu não peguei muito esse hype das teorias. Mas com Westworld, eu tive muito mais dentro da teoria na primeira temporada, sabe? Eu sei que a segunda tem os episódios interligados e também o mistério continua muito forte, mas no meu lado pessoal de querer procurar teorias e visitar fóruns e tudo mais, foi mais com a primeira temporada, realmente explodiu minha cabeça. A segunda, assim, pra mim ela começou devagar, não é ruim, sabe? Vamos separar as coisas. Não é que começou ruim, mas começou meio devagar até pegar no trilho mesmo, acho que foi lá pro episódio 4 ou 5, entendeu? Mas quando ela termina, né, da maneira que terminou, muito boa, e aí você pega a temporada já completa, né, com os 10 episódios, pô, sensacional, muito boa, ficou com uma média bem positiva. Mas no comecinho ela começou meio devagar mesmo, não sei se vocês tiveram essa impressão. Sim, e devo só destacar que J.J. Abrams é um dos produtores de Westworld, também é um dos produtores de Lost, e tem uma coisinha aí, não sei se vocês pegaram, que Lost começa com o cara lá, o principal, o Dr. Wannabe, abrindo o olho, e termina a série com ele fechando o olho. E Westworld também começou a segunda temporada com o Bernard abrindo o olho e despertando na praia, né? Sendo acordado ali na praia. E terminando ele também fechando o olho, que é quando ele embaralha a mente dele pra ele enganar a galera. E deitando na praia. Ou seja, até isso J.J. Abrams aí influenciou Westworld, né? Uma referência. E eu espero que pare por aí, né? E tem também muita influência, principalmente na questão da timeline, de Christopher Nolan, né? De Jonathan Nolan, que é também um dos produtores, o irmão de Christopher Nolan, que sempre trabalha com ele nos roteiros. Eu não tenho certeza se ele é roteirista ou é produtor da série, mas... Ele é produtor executivo, mas ele deve ter alguma influência em outra coisa também. Jonathan Nolan sempre trabalha sempre junto com o Christopher, com o irmão dele, nos roteiros dos filmes. E a gente sabe que os filmes de Christopher Nolan, ele tem essa história da timeline, né, de mexer com... Quebrada, né? Quebrada, de ir pra frente e pra trás. Então, assim, com certeza isso é dedo de Jonathan Nolan. Tem a Lisa Joy também, que é produtora executiva, e Susan Atkins como co-produtora. E tem uma lista aqui gigante de produtores executivos, mas a maioria deles, assim, produtores executivos e co-produtores, tem uns que só estão na primeira temporada, tem outros que só estão na segunda, e por aí vai. A primeira temporada, inclusive, tem 2 episódios que são dirigidos por Jonathan Nolan. Eu tô vendo aqui. O dedo dele tá lá bem forte. E sem falar no elenco pesadíssimo que tá nessa série, né? Eu acho que assim, tem alguns, deixa eu ver aqui, tem uma galera ali que aparentemente veio ao mundo a partir de Westworld, né? Tem muita gente ali que já tá há muito tempo atuando, mas a partir de agora que ela tem um destaque diferente. A gente tem finalmente a redenção de Ciclopes, né? Que o cara que fez o Ted é o Ciclope daquela trilogia inicial dos X-Men. E ele era um bundão como Ciclope, aí a gente pensa que ele vai continuar como um bundão em Westworld, mas ele tem uma redençãozinha aí na segunda temporada, né? Ele passa muito tempo sendo bundão, viu? Sim. Aos 48 do segundo tempo. Aos 48 do segundo tempo. E a gente vê como ele realmente assim, é um bom ator, porque quando ele vira a chavezinha pra ser malvado, ele consegue convencer, né? Com aquela questão. Mas até que ele não aguentou ele não aguentou não ser bundão e preferiu abandonar Dolores, né? O jeito dele é ser bundão mesmo, não adianta. Acho que o ator pensou, não, eu tenho que matar esse personagem porque não tá dando pra eu ser malvado aqui. Não dá. É o Theodore Flood, né? Ted, o famoso Ted. O Bernard, deixa eu ver aqui o que é que o ator do Bernard já fez. Que eu não lembro dele, ele tava em Shaft. Não lembro dele em Shaft.
OG, BoJack Horseman, deve ser ele dublar alguém. Hunger Games, A Revolta parte 1 e parte 2. Não, nada que eu tenha visto aqui que ele tenha participado. Então, pra mim, Hunger Games em Chamas. Dr. House, ele faz uma participação em um episódio. Ele faz o Fire também. Ele fez o Felix Leiter em 007 Quantum of Solace. Não lembrava. Em Cassino Royale também. É verdade. Mas assim, pra mim ele foi uma grata surpresa, sabe? Mandou bem. Não, com certeza, assim, a base, a gente percebe que, assim, tem uma base, não sei qual foi foi aquele filme Mãe, eu tava lembrando daquele filme Mãe, porque a Mãe tem uma base de interpretação que é a Bíblia, e em cima dela tem um monte de outras coisas que você pode construir como interpretação própria. A série Westworld, a base é o Ford. Aí depois vem um tripé, né? Que é a Dolores, a Maeve e o Bernard. E em cima disso pode vir uma galera. Nem o Homem de Preto eu considero tanto como... Ele é uma... A gente se afeiçoou positivo ou negativamente a ele. Mas assim... Se vocês prestarem atenção em toda a trama da primeira e da segunda temporada, a presença dele ali... Se você tirar ele, não faz diferença para o plano do Ford. Tanto é que nessa segunda temporada o Ford tá o tempo todo dizendo, né, pra o William, olha, aqui não é pra você, o jogo não é pra você. Você pode ir embora, você não tem importância mais aqui, porque aqui é pra os hosts apenas, é pros anfitriões. O tempo todo o Ford quer mandar o William embora e o William que insiste naquilo ali. Então, assim, pra trama prosseguir... A trama base, que é a questão dos anfitriões, não tem nenhuma importância a presença dele. Mas o cara é tão foda que a gente em algum momento se importa com ele, aí depois você tem raiva dele, você tem mais ódio ainda dele e termina a temporada, sei lá, com pena dele, não sei. Cada um tem uma interpretação diferente. Mas o que é que vocês acharam aí de todo esse arco do Homem de Preto, que ele tá rumo à loucura, né? Rumo a ficar maluco. Eu acho que foi importante a presença dele, mesmo que, assim, considerando a trama principal dos hosts, parece que ele fica meio flutuando no meio dessa história. Mas se a gente for olhar, tipo, as duas temporadas como uma obra completa, a primeira temporada foi tudo a jornada dos hosts. Foi a jornada dos hosts em rumo à consciência, né? E a partir da segunda temporada, que eles já achavam despertos, a jornada foi meio que teve um contraponto da jornada do ser humano. William sabendo, procurando saber se ele era humano de fato, o que é a consciência dele, né? O que é ser humano? Qual é a consciência que a gente tem que buscar como ser humano? Porque a grande lição da segunda temporada é que os hosts, eles são adaptáveis, os humanos não. Os humanos, eles sempre vão fazer as mesmas coisas. É verdade. Então, é como se os hosts fossem melhores do que fossem os seres humanos melhores. E aí, tipo, a jornada de William é para mostrar isso, é para mostrar que, tipo, não importa o que aconteceu no passado dele, o que as pessoas disseram para ele, quem ele perdeu, ele sempre vai agir da mesma forma. Isso Verdade. mostra naquela questão do James Delos, né? O teste que eu achei... Acho que esse aí é mais um dos episódios aí, como o Antônio falou, que um episódio que para tudo para explicar outra coisa, né? Que é a questão do teste do James Delos. Ele, como o William, criou ali toda aquela estrutura para replicar o Delos, e ele foi testado não sei quantas vezes, refizeram ele para a questão da transformar um humano, a mente, né, de um humano em um host, né, em um anfitrião, e ele foi testado, deixa eu ver aqui o que tem dizendo, quantas vezes ele foi testado, que é a questão do... ali é praticamente um teste de Turing, né, que a gente vê lá.
Aqui, foram 149 versões do Delos, até que o William resolve desistir do teste. Só que ele nem manda matar, né? Ele deixa o bicho lá vivo mesmo. Logan, né? Que no final a gente vê que o sistema assumiu a forma do Logan para fazer o teste do Delos. E ele fala, olha, todas as não sei quantas mil vezes que a gente testou aqui dentro, ele sempre tomou as mesmas decisões. Então não. É isso aí mais ou menos que você tá falando, né? E a tendência da cena pós-crédito que a gente vai falar mais na frente é quase isso, né? Por mais que você teste não sei quantas vezes, o final é sempre o mesmo. Tanto que tem isso também na criação de Bernard, né? Que Dolores queria recriar Arnold a partir das lembranças dela, sendo que ela viu que não dava para recriar perfeitamente Arnold. Então, Bernard foi um trabalho original baseado em Arnold. E o personagem do Ed Harris, né, o Homem de Preto, é muito intrigante, né, cara? Você vê que na segunda temporada ele não tem tanta importância, assim, né, por Ford, e isso fica bem claro nas palavras dele, que ele tá meio perdido, que tá realmente ali acabado. Você vê que ele toma tiro muitas vezes. Tem momentos, eu não sei exatamente o episódio específico, que ele toma lá os tiros e tudo mais de alguém, eu acho que é da galera mesmo do parque, né? Daqueles seguranças, aquele grupo tático lá. Que eu falei, já era, morreu, sabe? Ele tá muito ferrado, sempre rastejando, sangrando. Então, mas toda vez que aparece ele, você não sabe o que vai acontecer, sabe? Não tem como você perder o interesse por esse personagem. Eu acho muito legal mesmo. Eu acho que tem um pouco aí da questão do próprio Ed Harris, do ator, né? Porque talvez se você colocasse outro ator fazendo aquele papel, ele não tivesse o mesmo carisma dele. E no início, muita gente até apostou que essa temporada seria a redenção do Homem de Preto, mas não foi uma redenção. Nem passou longe de ser disso. Ele foi, na verdade, piorando, né? A ponto de matar a própria filha no final, porque ele já tava maluco, achando que tudo era um teste do Ford um teste do Ford com ele, achando que a filha dele fosse uma host. Mas justamente essa questão, porque a filha dele mudou, né? O que Bia estava falando antes. Enquanto ele não mudava, a filha dele mudou alguns pensamentos, voltou para ir atrás do pai, só que ela achava que pelo menos ela pudesse ajudar ele, salvar ele de alguma forma. Quando ela notou que não dava, que ele não mudou nada, ou talvez tenha até piorado, ela desiste. Só que aí já é tarde demais e ele matou ela lá naquela... Aí complica. Que cena, né? Sim, aquele quando ele mata ela, eu me pegou de surpresa. Acho que foi a única coisa, assim, várias coisas desse seriado eu esperava, apesar de continuar achando sensacional, mas aquela cena ali me pegou de surpresa, deixou de boca aberta. Eu achei também bem pesado, porque era uma das coisas que o pessoal tava discutindo, né? Se o William e a filha dele, que eu esqueci o nome agora no momento... Emily. Se o William e a Emily eram anfitriões, ou um ou outro, ou os dois. Só que uma das maiores dúvidas era se ela era, né? Aí quando ela morreu, que eu lembro que o cara fez um teste nela, e ela foi aprovada, né? Como não uma host. Quando iam fazer o teste nele, aí é o momento que ele mata a galera e mata ela. Aí você fica pensando que ele pode ser, já que não... ficou um mistério ainda. Ela foi resolvida, ela não é. E ele? Aí no final ele faz aquele negócio, né? De abrir o braço e tal, pra procurar, que é quando Dolores chega e encontra ele no deserto, né? Ele todo lascado lá. Então... E ele também descobre que ele não é, né? Ele procurou o negócio e não achou. Então ele também não é um anfitrião. Mas aí a Emily dançou bonito. E aí é mais um episódio de... Como novamente voltando aí pro Antônio disse. Um episódio filler, que é o episódio da história da esposa dele e do William, né? Como foi a questão do suicídio e tal. Um episódio mais familiar deles ali, né? Emily, William, aparece o Ford também.
Mas esses filhos de Westworld, eles são bem diferentes dos exemplos dos filhos de Lost, por exemplo. Porque eles, tanto o episódio de Aquesta quanto esse episódio da história do William, eles, apesar de eu concordar que eles são fillers, assim, para a história principal, né, a linha principal do roteiro, eles são importantes para você entender quais são as motivações do que é que os caras estão fazendo ali. Porque a qualquer momento você pode parar aí e dizer, mas a Aquesta está aqui tentando salvar esse povo, mas por quê? Qual é o fundamento? E aí você tem o episódio dele de onde sai tudo aquilo. Então, assim, é mais... Talvez não desse nem para chamar de filler, mas é como se esse episódio normalmente deveria ter vindo no início da jornada do Aquesta. E no caso do William também, esse episódio do William deveria ter vindo no início da jornada do William. Então é uma coisa, mais uma vez uma mexida com a timeline, né? Que faz parecer eles serem filhos desses episódios. E a gente terminou a primeira temporada achando que toda essa trama do Logan, do William, da Delos, assim, né? A gente achou que já estava tudo respondido, mas eles conseguiram aprofundar ainda mais essa relação familiar. Qual a relação da Delos comprando um board de diretores, né? Comprando ações do Westworld junto do Ford. E aí o Ford serve até muito para explicar uma questão da temporada anterior, que o Ford, depois da morte do Arnold, deixou de ser mais o dono e passou a ser mais o cara mais criativo, né? Enquanto os diretores da Delos é que decidem o futuro da empresa, dos parques, etc. Serve a ser mais assim de complemento a tudo aquilo que a gente viu. E por que os diretores eram tão interessados em roubar os planos, toda aquela questão que estava na mente do Albernati, pai, né? Do pai da Dolores. Porque eles queriam retirar aquilo ali de dentro do parque das mãos do Ford, né? E ter o controle daquela de toda a parte criativa do parque, né? Dos planos do parque. E uma terceira fila, entre aspas, que a gente vê é o episódio do Shogun World, que aí eu achei sensacional. Eu lembro que tinha saído uma notícia que os episódios iam ser todos em japonês. Eu fiquei, vai ser todo em japonês. Eu pensei que ia ser um episódio mostrando apenas o Shogun World sem ter muita relação inicial com o Westworld. Mas não, foi a presença da Maeve e sua equipe lá no parque, né? E eu achei muito bacana que o cara lá, que era um dos caras também que criava narrativas, ele apenas copiou e colou as narrativas do Westworld no Shogun World e adaptou algumas coisas. Então a gente viu personagens duplicados. Foi um episódio muito sensacional, aqueles episódios ali. E muito também... parabéns pra Tandy Newton, porque ela desenvolveu um japonês ali, viu? Que invejável pra aquele episódio. Foi até uma das dúvidas que eu tive, né? Justamente por essa questão do japonês, né? A galera toda ali. E aí, como é que vai ser a comunicação, né? Quem é que vai ser o tradutor? Aí terminou sendo a Maeve. Na verdade, eu não lembro nem se o cara que fez a narrativa, se ele sabia falar japonês. Eu nem me liguei nessa questão, se ele em algum momento ou só era a Maeve que servia de tradutor entre eles. E Rodrigo Santoro, né, fazendo um belo papel de apaixonado que vai seguir ela, defendendo ela pra sempre. E ele passou a temporada toda sem morrer. Parabéns, Rodrigo Santoro. Só morreu no final. Teve um maior destaque nessa temporada. E o arco da Maeve, o que é que vocês acharam assim dela desenvolver aquele poder de controlar os hosts quase como uma colmeia, né? Como um vírus ali numa certa região. E além de tudo a revelação, né? Que ela é a host favorita do Ford. Sendo que eu não lembro em nenhum momento na primeira temporada do Ford demonstrar em nada isso a ela. Não sei se vocês lembram de alguma cena. Eu também não lembro nada. Eu achei que era uma causeira dele ali na hora. Ele fala isso pra todos. Eu falei, sério? Como assim? Como assim? Ele falando pra ela, ok, tudo bem. Eu tentando lembrar também da primeira temporada.
É nada. Porque o que eu lembro da primeira temporada era que a Maeve, a gente já sabia que ela era tipo... Ela era tão especial quanto o Bernard e a Dolores. Só que ela tinha um arco diferente, né? Ela tinha um arco mais familiar, daquela questão da filha dela. E o arco de sair do parque e depois ela decidiu voltar. Aí o Ford, agora na segunda temporada, né? Ele deixou claro que, na verdade, aquele plano para ela sair, aquilo ali foi tudo o Ford que fez. Mas o plano dela voltar já foi ela mesma que tomou decisão. Então isso responde uma pergunta da primeira temporada, né? O retorno dela para ir atrás da filha e etc. Tudo isso foi da autoconsciência dela. Não teve nenhuma influência do Ford nisso. Mas eu também achei muito caô aquilo ali. Porque demonstração dele zero, né? Só a intenção dele de mandar ela para fora mesmo. O episódio do Shogun World é legal também, que eu falei no começo, né, de trilha sonora, né? Então eu sou mó tarado de trilha sonora. Esse episódio eles também replicaram algumas músicas que tocaram no... Porque tu percebeu ali que, né, são as mesmas situações, né, do Parque do Faroeste, só que na versão oriental. Aí, se você for pegar os dois episódios, assistir de novo, tocam as mesmas músicas nos mesmos momentos, só que em versões orientais. Olha aí, rapaz. Inclusive até uma versão de uma música do Rolling Stones. Não porque eu lembro, entendeu? Não porque eu lembrava. É justamente por essa parte de eu dar um carinho a mais na trilha sonora, né? E também porque nessa cena na primeira temporada é tipo um assalto, né? Que o Rodrigo Santoro tá fazendo. Ele chega assim em câmera lenta, todo maneirão. Acho que é a primeira vez que aparece o personagem dele. E tá tocando de fundo uma música do Rolling Stones, né? Numa versão meio lenta, meio faroeste. Porque eles ficam adaptando, né? Umas músicas famosas. Não sei se vocês já perceberam. Sim, principalmente naquele piano, né? No piano que toca no cabaré. Isso. E nesse episódio lá do Japão, eles tocaram a mesma música, no mesmo momento, né? Mesma música do Rolling Stones, só que com uma pegada mais oriental, sabe? Com aquele toquezinho oriental, mas ainda é a música do Rolling Stones. Pô, achei muito maneiro. Caramba, muito legal. Não notei isso, não notei mesmo. E outra coisa também, cara, é um personagem que seria, né, o Rodrigo Santoro na versão oriental, aquele samurai, que é o Musashi, né, cara? O nome dele é Musashi, tipo um grande samurai lendário da história do Japão, feudal, sabe? Então aquele cara que cria as narrativas colocou o nome de um samurai famoso, cara, do Japão, em um dos seus personagens, sabe? Musashi, maneiro. O ator é o Hiroyuki Sanada. Ele já é conhecido de outras coisas, mas vamos ver aqui mais ou menos o que é que ele já fez. 47 Ronin, A Grande Batalha Samurai. Ele fez o Oishi. Esse 47 Ronin é aquele com Keanu Reeves? É, esse mesmo. Uhum. Ele faz o Oishi, que aqui o nome dele só tá abaixo de Keanu Reeves. Então ou ele é o inimigo ou é algum aliado na história. E tem um monte de filme aqui japonês, pelo jeito, lá nos anos 90, porque pelo nome aqui não ajuda. Mas ele é um ator muito bom. Sim. Também achei. Muito bom mesmo. Fiquei feliz. A Lenda dos Oito Samurais aqui, no ano de 83. Caramba, quantos anos tem esse cara? Japonês engana demais. O cara é milenar, pô. Ele fez a primeira atuação dele em 67. Deixa eu subir aqui. Nasceu em 60. Começou atuando com 7 anos. Caramba, bicho. O bicho tem quase 60 anos aí. Sinistro, né? Eu fiquei triste quando eles decidem ficar lá no Shogun World e não ir pra Westworld e pra o mundo real, né? O mundo real não, aquela central lá do Valley Beyond, né? Exato, com o resto do pessoal. Porque como o personagem de Rodrigo Santoro estava seguindo Maeve, eu achei que ela ia fazer um grupinho assim com um Ranger, ela estava recrutando o grupo do Final Fantasy dela. Exatamente. Mas aí no fim eles decidem não ir com eles. Cara, eu também achei, cara.
Também achei, fiquei bem triste. Falei, o Musashi, cara, o Musashi vai acabar com todo mundo que vier na frente. Porra. O arco da Maeve, assim, eu acho que tanto... Porque, pra mim, até metade da temporada, da segunda temporada, foi meio que um paralelo. A história da Maeve e a história da Dolores. Dolores acordou porque ela foi forçada a acordar, né? Fizeram com que ela visse o labirinto e tal. O Arnold, né? Isso. Foi um caminho à consciência meio forçado. Já o de Maeve foi uma escolha dela. Ela escolheu acordar, ela escolheu voltar para o parque. Então, isso meio que influenciou a forma como elas conduziram a consciência. Dolores meio que abraçou a personalidade de Wyatt e para ela todo mundo tinha que se dobrar às vontades dela. Tanto que depois ela quebrou Ted para fazer o que ela queria, né? Eu odiei a Dolores na segunda temporada. Eu também. Não foi nem questão assim, ela é uma vilã e tal. Não, porque o Man in Black, ele é vilão e eu gosto. Mas assim, é porque, sei lá, ficou estranho realmente essa questão eu entendo. do Wyatt. Eu entendo porque eu também não gostei dela também pelo mesmo motivo, não por ela não ser, por ela ser um vilão, algo do tipo. É porque ela é um personagem muito unidimensional. Ela começa sendo aquele personagem do começo na segunda temporada, né? Ela começa sendo aquele vilãozinho malvado que eu quero... Na verdade, ela é meio dual nesse sentido que ela quer salvar os rostos a qualquer custo e ela termina, inclusive, matando vários rostos por isso. Mas tem que ser do jeito dela. Exatamente. E essas regras do comportamento dela são definidas no início da temporada, lá no segundo episódio no máximo. E aí ela é essa mesma pessoa que não tem nenhuma mudança, nenhum tipo de crescimento durante toda a temporada, do começo. Verdade. Por isso fica que arrastado. ela é um personagem... Exato, ela é um personagem chato. Aí continuando falando sobre Maeve, esse episódio do Shogun World, ela dá também a Akane a opção, né? Venha, me siga e tal, mas quando a Akane escolhe ficar, ela respeita, entendeu? Diferente de Dolores. Dolores não respeita a vontade de outros hosts. É verdade. Até eu queria levantar uma questão pra vocês. O que vocês acharam da Dolores na segunda temporada? Porque eu achei um saco, sabe? Eu achei ela, sei lá, meio... Ela parecia e, sabe, aquela cara de malzona, aquele negócio todo, não convencendo, sei lá. Eu achei a personagem dela meio chata. Não sei se foi mal trabalhado. A B10, né? Ela era B10 e... porque você vê... Esse seriado todo fala muito sobre transformações e na forma como você lida com isso. A saga do Homem de Preto é isso, basicamente, né? Desde o William, que era um bonzinho bobão, até virar o Homem de Preto. Enfim. Mas esse personagem dela, ela já teve a mudança no final da primeira temporada, quando acontece... que ela mata a Ford, né? Mata a Ford. E a partir daí, que é a segunda temporada toda, é exatamente a mesma coisa. Aí eu concordo com você, achei chato esse personagem. Até a parte que ela tem uma cena emocional com o pai, com o Abernathy, não convence de jeito nenhum. E a É estranho, né? A própria cena quando o Ted se mata, também nada disso faz ela sair do caminho dela, ou nem um pouco assim. É uma coisa, ela não tem nenhuma modificação. É meio... acho que, na minha opinião, é isso que faz ela ser chata nessa temporada. E o oposto dela, como já foi dito aí, era a Maeve, né? Que tava fazendo um grupo massa. Um grupo do Final Fantasy ali, o Noctis e os outros aí estavam se juntando a ela. Mas assim, ela tava juntando também, só que na força, né? Que ela vai nos Confederados também, se junta lá com a galera e ressuscita, né? Pra poder convencer os Confederados
ressuscita uns anfitriões lá que tinham morrido pra mostrar pra eles o poder e tal, mas enfim, não é a mesma coisa que nada ali. A trama dela tava servindo apenas de um contraponto pra trama da Maeve. Enquanto isso, Bernard, o Homem de Preto, perdido ali no meio e a gente sem saber como é que ia prosseguir isso, né? E outra participação também muito boa, que era esperada por muita gente, era do Ford, né? O retorno do Anthony Hopkins. Tem aquele vídeo maravilhoso da primeira temporada que o cara faz uma análise da atuação do Ford, mostrando que apenas com um olhar, com um levantar de sobrancelha, ele já demonstra muita coisa. Então o Anthony Hopkins é o famoso ator tão foda que ele atua quando quer, né? De vez em quando aceita participar com um filme aí zoeira como Odin em Thor. Tirando aí o Thor Ragnarok, que ele fez uma participação mais dramática e ficou até bom. Mas assim, ele quando quer atuar realmente, ele consegue. É o que a gente espera agora de Al Pacino, né? No novo filme aí que vai ter com o Scorsese. Vamos ver, né? E o que é que vocês acharam aí da participação do Ford dominando o corpo do coitado do Bernardo para fazer as coisas que ele não tinha coragem de fazer, de sujar as mãos? Também a existência dele, essa parte que ele sequestrou a cabeça de Bernard, foi outra mostra que, assim, depois que o Bernard recusa ele, que apaga ele volta para a mente do Bernard, sendo que isso foi uma mera desculpa do próprio Bernard, que ele criou o Ford de novo na cabeça dele para justificar as escolhas que estavam meio que fora do código original dele, mostrando mais uma vez que os rostos são adaptáveis. Tipo, isso não estava no código dele, isso não fazia parte de quem ele era. Isso é muito interessante para mim, essa questão de que quando ele apaga o Ford, né, da mente dele, ele mesmo recria, como o Bia falou agora, ele mesmo recria o Ford para poder fazer coisas que ele não teoricamente poderia fazer, que não estavam programadas no código dele. Então, essa parte aí foi uma parte que eu achei sensacional, quando você descobre que o Ford não estava mais lá há muito tempo. E assim, já tem essas pistas, né? Dá para você saber que é uma transformação do próprio personagem. Essa parte eu achei sensacional, muito, muito boa mesmo. É importantíssimo para o desenvolvimento da história. Dava para anotar pistas? Eu não notei, não. Não notei, eu só notei quando ele disse. Dava porque a cena em que ele remove o Ford do código aparece, né? A imagem dele tirando uns pedaços de código relativos a Ford, e aí ele faz, tirei tudo, e sai com Elsie no carro. Sim, mas é porque eu achei que tipo, o Ford tinha dado um migué ali, sabe? Você achou que tinha me excluído, achou errado, otário. Você queria fazer um negócio assim, sabe? Não, eu lembro que quando eu assisti a cena de que ele disse, não, fui eu mesmo, eu disse, não, já... Não foi uma surpresa muito grande para mim, mas eu achei muito interessante a forma como eles colocaram isso, de dizer, fui eu mesmo que criei você de volta para poder fazer tudo que eu fiz. Não, agora pensando melhor, é até aquela questão que eles falam também que tal pessoa ela ainda é viva na mente dos outros, né? Do jeito que a gente lembra dela e tal. Então o Bernard criou o Ford a partir das lembranças dele e não da partir daquele código malicioso praticamente que o Ford se instalou no Bernard, né? Então ali tem a possibilidade até do Bernard criar um rosto do Ford a partir das memórias dele. Isso aí pensando agora melhor do jeito que você falou aí, faz sentido essa questão da lembrança, né? Enquanto tiverem pessoas que lembram do Ford, é possível recriá-lo, né? Assim como o James Delos foi recriado, não só outra coisa que eu achei tosca foi aquela questão do chapéu, né?
todo mundo usa o chapéu, aí fica criando. Ficou meio. E no Shogun World, é a partir de quê? Né? Que a gente não tem nada na cabeça. A galera, os homens não botam nada na cabeça. E aí? O kimono é no kimono. Tem um negócio de kimono. E no outro lá na Índia? Na Índia. Eita, na Índia lascou, hein? É na comida. É quando tá dormindo. Achei meio tosco, mas foi assim. É o William que contou isso, mas ali é porque aquele projeto do comando é porque tem o berço, né, que é o projeto do Ford, que é aquela estrutura que fica dentro da mesa, e tem um outro, deixa eu ver aqui o nome do outro. É o Forge. É a Forja, né? Que é o projeto justamente do Delos ali junto com o William, que é um local que copia todas as atitudes das pessoas no parque, e a partir dali a ideia de William, assim, na minha opinião, era, não sei se era isso, era meio que chantagear a galera, sabe? Não sei se era meio isso, usar aqueles dados que foram pegos no parque, ou para usar para fins industriais, de você prever qual vai ser a próxima atitude daquela pessoa na compra de ações, ou para chantagear mesmo, para dizer, ó, aqui, ó, eu sei o que você fez no verão passado, tá aí, ó, as imagens, não sei. Ou então se a ideia é realmente recriar a galera que tava indo para lá, né? Mas ali foi um projeto da Delos, ali o William que encabeçou aquele projeto depois. Mas aquela desculpa do Chapeuzinho eu achei bem fajuta, assim. Mas fazer o que, né? Pois é. Ou será que aquilo ali é só no Westworld? Não vale no Shogun e no... Se eu não me engano são 5 ou 7 parques além do... Pelo que eu entendi, eles só estavam pegando como é, capturando na mente, né? Dos guests no Westworld mesmo, pelo que eu entendi. Nos outros parques eles não estavam fazendo isso, não. Foi o que eu entendi também, essa questão. Não, eu acho que era só ali mesmo. Tanto é que a Emily, eu acho que ela pode ter sido até copiada depois, porque ela também foi no Westworld e tal. Se ela tivesse ficado só lá no outro parque que é na Índia, talvez não tivesse acontecido, né? É verdade. E uma coisa que eu lembrei agora que eu achei sensacional também, que me pegou de surpresa muito, foi a questão da Dolores, da Charlotte ser a Dolores. Sim. Realmente. Um famoso plot boa twist. parte da segunda temporada. Plot twist gigante. E aí, boa parte da segunda temporada, a partir do momento que o Bernardo acordou na praia. Isso. Que tem o Flock, quando o Flock aparece. Isso. Tudo ali, a partir daquilo ali pra frente, que tem Charlotte, na verdade, é Dolores. Eu achei sensacional. Eu só lembro de uma frase da Charlotte depois, né? Que é um momento que o Bernardo tá com... É tão bom, né? Ver o ator que faz o Flock fazendo uma pessoa normal, né? Que a gente só lembra dele afetado em Vikings. E aí a gente vê ele sendo uma pessoa normal mesmo, assim, um ser humano mesmo. E é um momento que eles chegam lá na equipe de resgate. Aí a Dolores, ó. A Charlotte chega para o Bernardo e pergunta: onde é que tá o Albernat? Onde ele estava com você e tal. Aí o Bernardo não sabe o que responder. Então ali já era a Dolores no corpo da Charlotte, fazendo aquele questionamento. Aí depois, quando você reassiste, se você reassistir, eu não reassisti, mas pode ter algumas atitudes estranhas da Charlotte ali atuando ali naquela situação, né? Isso é um parentezinho. Eu gosto muito dessa atriz que faz a Charlotte. Eu não lembro o nome. Tessa Thompson. Eu gosto muito. Eu acho ela uma atriz muito boa. Ela é muito boa mesmo. Ela tá naquele filme recente agora que tá na Netflix, que tem o negócio do contágio e tal. Que é um grupo de... Com a Natalie Portman? Que é um grupo de pesquisadoras.
Não sei, mas eu gosto muito dela. Achei sensacional ela em Thor Ragnarok. Deixa eu ver aqui o nome do filme. É justamente esse filme aí que tem o Paul Dameron também. Tessa Thompson. Aniquilação. É o nome do filme. Pra quem quiser assistir, ela tá também em Dear White People. Deixa eu clicar aqui. Mas esse é a Aniquilação, que eu ainda tô pra ver ainda, que tá aqui na minha lista de coisa pra assistir. Mas ela é uma atriz muito boa mesmo. Muito boa. E Cloverfield Paradox também. Não, o nome dela tá aqui não sei nem porque apareceu. Enfim. Mas ela é uma atriz excelente também. E eu tava até com medo de... Eu achei ela muito chata na primeira temporada. Porque era o papel dela, né? Ser aquela a pessoa chata lá e tal. A diretora chata, né? Que chegou pra mudar tudo na empresa. E nessa segunda temporada eu tava gostando muito dela. E pelo menos agora a gente vê que a atriz não vai sair da série, né? Dá a entender que não. Eu só achei estranho no final a Dolores se copiar, né? Então vai ser duas Dolores agora. Uma na mente da Charlotte e outra na mente da Dolores. No corpo da Dolores. Ela e ela mesma. Também não dá pra saber se é, porque ela tava com várias pérolas, né? Na bolsa. Eram 5. Pode ser que seja o corpo da Dolores com, sei lá, outra mente, ou ela se copiou mesmo. Uma das pedras era de Bernard, né? Que ela reconstruiu ele. O Ted ela liberou. Ela não aguentava mais o Ted. Aí não, vai-te embora pro além do vale aí. Não quero mais você do meu lado, não. Acho que vai ficar ela e a Dolores. A Dolores Charlotte lá. Chardolores. Charlores. Charlores, é. Apoio ela e a esse nome. Charlores mesmo. O pai dela não é também. Eu também acho que a Maeve não é, que ela não teve tempo de ir lá no corpo da Maeve pra pegar. E dá a entender também que aqueles dois caras vão pelo menos pegar a Maeve e o grupo ali do Rodrigo Santoro e tal e tentar reconstruir eles, né? Mas eu não faço ideia do que possa ser essas 5. Ou será que são 5 que estão vazias? E ela vai usar aquilo ali pra recriar outras... Pode ser também. Chega até a ser estranho mesmo essa questão que não vejo muito sentido no que pode acontecer. Uma coisa é fato, eles deram foco naquela cena, né? Mostrando aquelas pedras. Uma ela usou para se reconstruir, então restam 4. Outra ela usou para reconstruir o Bernard, pelo menos. Ou será que ela pegou o do Bernard? Ela pode ter pego. Eu acho que já foi com a do Bernard, né? Aquelas 5 ali, uma já era do Bernard, eu acho. E aí... basicamente isso. Aí você até disse que ela usou uma para se reconstruir, mas ela pode ter... eu não sei, não entendi. Achei... Mas pelo menos ali, das 5, 2 ela já usou, no mínimo. As outras 3 a gente não sabe quem podem ser, né? As pessoas que ela vai ali reconstruir. A Elsie, coitada, eu pensei que ela ia sobreviver, terminou morrendo. Charlotte escrota matou ela. Sem necessidade, né? Só porque a Elsie queria ali... Ela deu uma ameaçadinha, achei gratuito. A necessidade foi fazer Bernard acordar. É porque verdade. Quando o Bernard vê ela morrendo, aí é que ela... aí é que ele acorda, né? E toma a decisão de mudar tudo lá. Deixa eu ver o que mais aqui tem de importante na... O pessoal tava criticando aquela cena da Maeve quando ela se reconstrói e aqueles touros, aqueles boi lá dando chifrada na galera. Qual foi o problema nessa cena que eu não me liguei? O pessoal achou que foi muito apressada a produção daquela cena. Eu achei que ficou legal. Eu achei até engraçado que todo mundo tava numa pilha, dando a gente tem que salvar a Maeve, não sei o que. Quando vê ela, eu me salvei. Vocês demoraram demais. Maeve ficou animada como o Felipe disse aí, com o Miguel do Ford lá. Foi. E se reconstruiu.
Com certeza. Ford usou o Wi-Fi e se transferiu direto do Bernardo pra Maeve pra dar aquela despertada nela ali, né? Só uma coisa, só um ponto desse negócio da comunicação entre eles usam um termo correto de intercomunicações de redes, que eles dizem que eles estão conectados todos os hoje são conectados entre si via redes mesh. E redes mesh isso existe de verdade, é um sistema que, eu não sei se tem aplicação prática hoje em dia, mas todo tipo de rede como é que se chama? É uma rede que auto se conecta, né? Tipo, eu tô aqui, Bia tá do meu lado, eu me conecto a ela, mas se, por exemplo, Bia sair do meu alcance e Luiz entrar ao meu alcance, eu posso me conectar em Luiz para me conectar em Bia, tá entendendo? Assim, é uma rede que se auto-roteia. Interessante, tô procurando aqui, é rede mesh com E, né? Exato, isso se chama realmente rede mesh, isso existe ou de verdade. rede de malha. É. Interessante. Tem uma imagem aqui que ilustra isso mesmo, assim, todo mundo conectado. Interessante. Exatamente. Isso. Olha aí, não. Nerdebate é cultura. Nerdebate é cultura e eles acertaram aí no básico, pelo menos, né? Que é onde a maioria erra. Exato. Vamos lá, a gente já falou do Shogun World. Tem um mistério agora que foi... Os mistérios que foram revelados, né? A diretora lá, Lisa Joy, já em entrevista, já deu a entender que realmente o Stubbs, né? No final lá que ele fala com a Dolores Charlores aí, disse que o Stubbs pode ser realmente um anfitrião criado pelo Ford para cuidar dos outros anfitriões. E... Pelo que eu vi, ele é mesmo, né? Uhum. Eu só achei estranho, tipo, ele sempre foi ciente disso, ele foi despertado depois, qual é a questão ali que... Foi só isso que eu não saquei bem, né? Porque ali no final, ele fala muito ironicamente, mas dando a entender, tipo, ele já sabe disso e é isso mesmo, entendeu? Eu tenho que cuidar dos anfitriões dentro do parque e você tá dentro do parque, então eu vou deixar você ir. E vou continuar aqui, não vou sair, né? E provavelmente isso era alguma coisa só que ficou entre ele e o Ford, né? O pessoal da Delos não sabia. E o Ford, assim, o Ford foi muito malaco, né? Ele fez muita coisa só ele e ele mesmo, assim, e pronto. Tanto é que a criação do Bernard, o Ford mandou a Dolores criar o Arnold baseado nas memórias dela, já que ela que conviveu mais com o Arnold porque o Arnold criou ela. E ela desobedeceu o Ford e criou o Bernard, né? Alterou as coisas e fez uma versão mais obediente, aquela questão do teste de obediência. Outra coisa também que tem que ser destacado é que durante a temporada tudo que se passava dentro do mundo virtual tinha aquelas tarja preta em cima e embaixo, e tudo que se passava na realidade, no mundo físico, não tinha essas tarjas pretas. Então, se você quiser reassistir a temporada toda para ver o que era virtual e o que não era, tá aí mais uma dica. Mas eu só fui perceber isso naquele episódio que o Bernard entra A biblioteca lá, né? Não, antes disso, quando ele encontra o Ford pela primeira vez. Sim, no Westworld alternativo lá. Que é no berço. Quando ele encontra o Ford no berço, é a primeira. Eu não sei se é a primeira vez. Eu acho que não é na temporada que acontece esse efeito, mas foi o primeiro que eu me liguei, sabe? Assim que eu me liguei. Pronto, ele entrou aqui, mudou. Então, realmente, quando é no mundo virtual é de um jeito, e quando é na realidade é de outro. Aí depois, em outro episódio que eu fui perceber, naquele episódio que a Dolores manda o Bernard congelar, né? As funções motoras, aí eu me liguei que aquilo ali era na questão virtual. E até melhor mesmo você ficar testando a obediência num mundo virtual do que ficar toda vez reimprimindo uso de recursos, né? Economiza muito isso aí. Aumenta os lucros da empresa, né?
Isso. E outro dos mistérios, né, foi a cena pós-créditos, em que o William desce no elevador lá, com a mão machucada, só que quando ele abre, ele está na forja, só que ela está totalmente destruída, né? E encontra a Emily chamando ele para um teste de fidelidade. Aí ele se liga, ele diz, é um teste mesmo, isso aqui e tal. Aí vem aquela questão. Teste de fidelidade do João Kleber. Para. Tem um amigo meu que sabe fazer a risadinha dele, mas é igual Zé. É um negócio assim, eu não sei fazer a risada do João Kleber. É bem bolado. Bem bolado mesmo. Deixa eu mandar um WhatsApp pra ele aqui pra ver se ele faz a risada. Pera aí. Ei, boy, faz a risada rapidinho aí do João Kleber pra eu botar aqui no Nerd Debate, que surgiu o assunto aqui. Manda aí. Vamos ver se ele vai ouvir a tempo, né? Ou qualquer coisa eu boto na gravação a risada dele. É o teste do Fidelidade. Quando ela abriu a porta, tava o João Kleber lá, né? Muita gente ficou debatendo isso e tal, mas primeiro, não é no mundo virtual, porque não tem as tajas, nem em cima, nem embaixo tal, não é daquele jeito. Segundo, é no mínimo num futuro distante, porque a forja está totalmente destruída, e não é uma destruição básica, assim, é uma questão daquela de... Tipo Last of Us, quando passa muito tempo, o mundo fica todo, né, deteriorado naturalmente, não foi deteriorado de forma humana, né? Foi natural. A natureza vai dominando as ruínas, né? Exatamente. Só que dá a entender ali que tem uma parte nova, né? Então dá a entender que em cima das ruínas eles fizeram alguma coisa. Aproveitaram a estrutura da ruína ali e fizeram uma outra sala, que é aquela sala igual a que o William testou Delos. Aquela sala toda branca, tal, com porta branca e etc. Aí os diretores, né, o Nolan e a Lisa Joy já deram entrevista dizendo que sim, aquilo ali realmente se passa no futuro, só que aí ninguém sabe se é para uma terceira temporada, uma quarta temporada, ninguém sabe para quando vai ser isso. O que se sabe é que a terceira vai ter um salto temporal, ninguém sabe de quanto tempo, mas ninguém sabe em qual temporada essa cena aí vai se encaixar. Né? A questão depende do contrato do Ed Harris. Depende do contrato do Ed Harris. Até porque no final mostra que o William não morreu, né? O William, ele foi salvo. Então, o William que a gente conhece, que a gente viu essa aventura toda dele, ele está vivo e ele não é um anfitrião. Ele é o humano mesmo. Só que em algum momento ele vai morrer e em algum momento vão recriá-lo. E essa Emily que a gente viu também não é a Emily de verdade, é uma Emily anfitriã. E ninguém sabe quem criou ela, nem de onde ela veio. Então, tudo isso aí é mistério para o futuro da série. Mas ali a gente consegue definir qual é onde é que acontece essa quebra do William verdadeiro para esse William do futuro, né? O anfitrião. O William verdadeiro é até quando ele dispara a arma na Dolores, a arma explode na mão dele, né? E a Dolores desce com o Bernard e meio que ele desmaia ali, certo? Aí já é o William, o verdadeiro. Em algum momento lá na frente a gente vê ele despertando e descendo no elevador. A partir daí já é o William anfitrião. Do porque futuro, o William, né? de verdade é o do futuro. Porque em nenhum momento o William de verdade desceu. Porque se ele tivesse descido, ou ele encontrava o Bernard subindo, né? Quando ele mata a Dolores, ou ele encontraria a Dolores lá embaixo, ou encontraria o Bernard, então aquilo ali nunca aconteceu. Aí quando ele desce o elevador, ele encontra a Emily e tal, que ali é um teste de fidelidade do João Kleber no futuro. Que ninguém sabe por que eles estão recriando o William. Só sabe que estão recriando ele e fazendo, talvez, né? Fazendo todo o trajeto dele em Westworld nessas 2 temporadas para ver se ele toma alguma decisão com a filha dele, se ele toma uma decisão diferente de não matá-la, talvez seja isso, ninguém sabe, né? Qual é a intenção ali daquilo ali, mas como Bia e Antônio falaram aí no início, é aquela questão, humano
O William principalmente, né? Pode repetir várias vezes a mesma coisa que ele comete. Ele faz as mesmas coisas assim como o Delos. O sogro dele cometeu também com o Logan, o filho dele. Olha aí, relação de pai e filho sendo repetida aí com personagens diferentes. Muito legal também a forma como eles interpretaram o Vale, né? A abertura da porta, o fato de que só os hosts conseguem ver aquilo, os humanos não conseguem. E os corpos caindo do penhasco também, né? Sim. Legal. É praticamente Conceito. um leap of faith, né? Um salto de fé ali. Achei interessante também. Agora fica a questão. Dolores mandou além do Vale para um satélite, né? Que ela usou aquela. Sim. Mas e aí? Foi para onde? E nunca mais a gente vai ver aquilo ali? Ficou por isso mesmo? Talvez ela esteja, sei lá, planejando reconstruir os corpos deles de alguma forma, já que as consciências estão feito um backup aí. Eu fiquei com a impressão que todo mundo que passou pela porta a gente não vai ver mais na série. Sabe? Achei que eles quiseram dar um descanso em paz em todo mundo ali. Nos índios, nos que passaram, né? Porque muitos morreram ali antes. No Ted, inclusive, tanto é que ela manda o Ted pra lá. Então eu acho que essa questão é todo mundo que a gente viu ali passar não tem volta. Eu acho que a gente só pode contar com quem ficou. Realmente assim, o Rodrigo Santoro, as duas lá, as meninas que tem a tatuagem na cara, né? A japonesa e a outra, a Maeve, talvez a gente pode. Porque assim, não é de graça que a gente vê uma cena de alguém da Delos falando com aqueles dois e dizendo, e aí, vocês podem dar um jeito nisso aí, que na verdade a ideia é de reconstruir, né? Então, eu acho que aquela cena ali não foi de graça. Acho que eles vão retornar com o Maeve, a galera. Agora fica o mistério. O Dolores vai querer o quê? Dominar o planeta agora? É isso o plano dela? Substituir o presidente dos Estados Unidos e etc. Se for isso, talvez a gente tenha aí um... Assim como o Jurassic Park virou Jurassic World, o Westworld agora tá realmente virando World. Tá indo pro resto do mundo. Porque é baseado num livro, né? Aí tem o segundo livro, que é Future World, que é como se fosse isso. Realmente substituindo as grandes figuras, os grandes líderes da humanidade por hosts. Ah, tem isso mesmo, é? Ah, tá. Então, já temos aí quase, o futuro quase aí. acertou, hein? Assim como a gente tem o Despacito 2, agora tem o Westworld 2. que eles vão dominar a Dolores vai dominar o mundo e o Bernardo vai ter que impedir. Mas eu tenho um pouco de medo do que possa se tornar a série, sabe? Porque enquanto tá ali no parque, meio que é uma revolução controlada, né? Tá tudo acontecendo ali dentro. Quando sai pro resto do mundo, vai ter que aumentar o quê? Vai ter que aumentar o orçamento da série. Os personagens vão ter que atuar em outros cantos. Não é mais numa situação controlada, né? Eles estão soltos por aí. E eu tenho um pouco de medo do que possa acontecer. Acaba ficando também filosófico demais, eu acho que perde um pouco do sentido do seriado. É verdade. Alguém aqui já assistiu o filme? Não. Não. O filme, sabiam que tinha? Sim. Assim, quando a série começou, o pessoal destacou mais que a série era um remake do filme em série e tal, mas eu não sabia que tinha um livro, agora que Bia comentou, não sabia. Mas o filme, Felipe, dizem não ser tão complexo quanto a gente sabe. O filme mas dizem que é legal. Eu tô pra assistir, eu ainda não assisti não, mas falam bem do filme. Eu vou dar uma olhada depois. Aqui, Westworld, onde ninguém tem alma. Mais um daqueles... Desculpa, não é livro, é o filme mesmo. Foi mal. É um filme? Tá. E tem um filme 2 mesmo? Tem. E esse subtítulo aqui brasileiro mesmo, né? Onde ninguém tem alma. Westworld.
Não, Mundo do Oeste seria um ótimo nome de novela da Globo. Eu acabei de ver que o Mundo do Oeste é o nome português de Portugal. Mas por que eu tô falando? Mas eu acho que tem livro, assim, porque, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que é do mesmo escritor de Jurassic Park. Eu acho que Márcio falou sobre isso mesmo. O que faria bastante sentido, né? Top, aposto agora contigo R$50. Tu tá apostando, né? Eu não tô apostando não, viu? Se eu errar... Bem, tem um livro, Westworld, onde nada pode dar errado. Agora deixa eu ver se é do mesmo criador. Eu tô falando que esse cara, o escritor do Jurassic Park, ele que escreveu o filme. Ó, eu tô vendo aqui que tem o roteiro original do filme de 73. Tem uma versão em filme. Em livro. Eu acho que não tem um livro que originou o filme. Deixa eu ver aqui. O Michael Crichton. Westworld no Brasil, Westworld onde ninguém tem alma. Em português de Portugal, Westworld, o Mundo do Oeste. É um filme de ficção científica dirigido por Michael Crichton. No filme... Esse mesmo. Westworld foi seguido por uma continuação, Futureworld, e uma série televisiva Beyond Westworld, em 80. Em 2014, agora deixa eu ver se Michael Crichton... Esse Michael não fez... Ele fez o... Jurassic Park, o livro, é isso mesmo. Olha aí. Então, metade... Quem vai ganhar os 50? Fica aí no meio termo agora. E aí? Engraçado é que ele no começo ele não tava apostando, né? E quando viu que podia ganhar, falou assim, tu perdeu. Mas eu lembro que Márcio tinha comentado em algum momento dessa questão do Jurassic Park. Mas eu não me liguei muito nisso, não. Que massa. O cara gosta de um parque, né? Um parque que dá errado. Um parque que dá merda. Sempre o ser humano fazendo merda e a culpa é desse cara aí. Enfim, então é isso. Então a gente já pode ir pras considerações finais. Não precisa de nota não, né? Não. Acho que não. Vamos lá para as considerações. Um resumo assim, o que vocês acham da primeira e da segunda temporada. Começando aí por Bia, Lucas, Aranha. Eu, assim, acho que a primeira temporada mostrou, assim, que a gente tava meio órfão de bons sci-fis, né? E mostrou, assim, um sci-fi com um lado meio filosófico também, bem interessante. E apesar de ser, né, meio fantasioso e tal, eles mantêm um pezinho na realidade com as relações humanas, as relações interpessoais, como os hosts querem, sentem o conflito de ter as emoções humanas, se aproximarem dos humanos, mas ao mesmo tempo chega um ponto que, quando eles percebem que não são humanos, eles sentem a necessidade de serem melhores, de serem únicos, né? O fato deles... Eles são imortais, eles podem voltar quantas vezes eles quiserem, mas isso para eles não não faz deles especiais. Como a gente vive buscando viver para sempre, mas isso, a mortalidade, o tempo curto que a gente tem é que faz com que a nossa vida seja única e a nossa vida seja urgente, e eles querem ser únicos também, eles querem ser especiais, tanto que a Dolores fala, né, que é real, é aquilo que não pode ser substituído. Então, eu acho muito bacana esse pano de fundo do sci-fi para trazer à tona algumas discussões filosóficas bem interessantes. Então, eu recomendo muito essa série, foi uma surpresa para mim, e a primeira temporada eu gostei muito. O plot twist do final para mim foi sensacional, e essa segunda conseguiu superar a primeira, na minha opinião. Olha aí só. Vai lá, Antônio. Eu concordo em tudo que o Bia falou, e eu só acrescento que, além da questão de
de que Westworld é um excelente sci-fi com essa questão psicológica, né? Para mim isso é o que faz um bom sci-fi, né? Os sci-fis que a gente está acostumado a ver, que é só tiro e explosão no vácuo, não são legais, mas filmes como os filmes de Nolan, né? A Origem, como Interstellar e um seriado como Westworld, para mim são os melhores. E sim, na segunda temporada o plot twist de Dolores e Charlotte para mim foram sensacionais. Eu ainda me pergunto o que é que vai ser de William, sabe? Porque, como o Luiz mesmo falou, a história de William é meio um paralelo à história principal do seriado, né? Ela vem desde a primeira temporada, é uma história que é um paralelo. Então, assim, eu acho que ainda, talvez na terceira temporada, eles foquem a história principal em William. Não sei bem, mas sinceramente, eu adorei a primeira, gostei ainda mais da segunda, o que é muito difícil. E vamos esperar mais uns 2 anos aí para ver essa terceira temporada. E você, Felipe? O que achas? Eu concordo também com o que foi dito. E foi uma grande surpresa, um sci-fi de qualidade, sabe? Eu sou um tremendo puxa-saco da HBO, então eu sabia que a série ia ter uma qualidade absurda, em questão dos atores, muito bem escalados. Então eu acho que a primeira temporada ela me pegou muito de surpresa, questões assim, né? Aborda as questões existenciais e como foi dito, né, essas questões, né, que são abordadas são questões que tornam um bom sci-fi, né? Que tornam um sci-fi um verdadeiro sci-fi. Porque hoje em dia você vê muita coisa aí se autotitulando sci-fi e realmente são coisas vazias, são coisas superficiais. Então quando você pega um Blade Runner da vida, sabe? O próprio livros também, tem livros aí ótimos do William Gibson, que é o Neuromancer, Conto Zero, Mona Lisa Overdrive, que são... vou mais além também, pega o Ghost in the Shell, né? Então, são sci-fis que você tem muita temática da existência, né? Do nosso propósito, de vários questionamentos, assim, que deixa a gente refletindo, né? Depois que a gente assiste. Então eu fui me pegando cada vez mais nos episódios, né? E aí terminou com um plot twist absurdo. Então, assim, recomendo total. Falando assim da primeira temporada. A segunda temporada eu também gostei, entendeu? Ela como um todo, ela se completa, sabe? De uma maneira muito eficiente, sabe? Ela não deixa a desejar. O começo foi lento, porém não foi ruim. Foi o que eu comentei no começo. Ela demora a engrenar e tudo mais, mas quando começa a soltar as revelações e aí começa as histórias paralelas, a história do índio eu adorei, sabe? Eu achei sensacional. Eu assisti o episódio e foi aquele tipo de episódio que quando ele termina tu fala, caramba, já acabou? Porque ele vai fluindo, a narrativa é muito boa e o ritmo do episódio, e quando você vê já tá passando os créditos, as letrinhas, tu fala, caramba, sabe? Passou assim 1 hora num piscar de olhos. Então foi um episódio muito bem feito. E eu acho, com relação... Então eu gostei bastante, né? Eu não sei decidir ainda qual é a minha favorita. Eu acho que eu ainda continuo com a primeira temporada, né? Mas a segunda vem logo atrás, com pouca diferença. Realmente pouca diferença entre uma e outra. Agora, a terceira temporada, eu tinha visto uma informação de que eles não tinham previsão e que poderia demorar até mesmo 2 a 3 anos. Bom, por um lado eu fico chateado de querer voltar para esse mundo o mais rápido possível, mas por um outro lado eu até fico feliz porque eu sei que esse projeto dessa série está nas mãos de pessoas que têm bastante cuidado e gostam de planejar uma boa, sabem contar uma boa história, então não tem problema demorar bastante tempo. Eu pego como exemplo uma das minhas séries favoritas, com certeza é top 3 da minha vida, que é Fargo. Fargo é uma série que ela não é todo ano que ela tinha.
entre uma temporada e outra, demorava 3 anos para ser feita, 2 anos. Então, assim, eles queriam ter uma história boa, de boa qualidade para contar nos 10 episódios. Então, eu acho que o Westworld tem que fazer a mesma coisa. Não importa se vai demorar 2 ou 3 anos, mas que entregue uma terceira temporada de qualidade, sabe? Uma coisa realmente, assim, para os fãs ficarem malucos. E eu acho que é isso. Espero que a terceira temporada seja muito boa, não caia na mesmice. E assistindo essa série, eu fiquei com muita vontade de ir no Beto Carreiro, então já estou providenciando a minha viagem para o Beto Carreiro. Eu sei que não vai ser a mesma coisa, né? Mas é que eu nunca fui mesmo. Então é isso. Pelo menos o chapéu de cowboy eu acho que tem lá. Ah, com certeza. Eu acho que deve ter também. Vai ser Felipe Greco. Esse negócio de falar que não, eu quero que demore, mas que venha com qualidade. Eu tinha esse pensamento com o próximo livro de Game of Thrones, mas já passou já da época. Aí é um caso à parte. Aí, Felipe, pra você aí. Obrigado. Eu vou tirar fotos e vou mandar pra vocês. Muito bem, o novo William aí. Está nascendo o novo William, o homem de preto. Vá de preto. Todo de preto. Pode deixar. Aí vem essa questão. HBO é uma produção, né, que mais caprichada e tem menos episódios. Bia já sabe há algum tempo aí que eu nunca me liguei muito em Game of Thrones, né? Eu perdi o trem do hype, eu perdi esse trem e foi. Mas o Westworld eu só comecei a assistir o Westworld a primeira temporada quando acabou a primeira. Passou um tempo, eu fui assistir, achei fantástico. Então eu perdi toda aquela questão de teorias e tal. Não deu nem tempo de eu começar a pensar em teoria. Eu só fui tendo surpresa, né? Surpresa atrás de surpresa. E a segunda agora eu consegui acompanhar tranquilamente, acompanhando teoria, episódio por episódio, teoria por teoria. E só por ser 10 episódios já é excelente. Eu acho que a Netflix devia repetir isso nas suas séries da Marvel, né? Diminuir de 13, 12 para 10 episódios e eles condensarem melhor o roteiro ali, eu acho que seria excelente. A diferença é que a Netflix apresenta todos os episódios de uma vez, né? E a HBO semanalmente. E é o que torna essa questão das teorias, os debates na internet, é o que alimenta mais isso aí, que eu acho bacana, né? Já um Luke Cage não ia ser muito bacana você assistir toda semana um episódio e tal, já que não existe um mistério, não existe um plot twist, existem as coisas que acontecem, mas não gera debate, né? Só gera debate se você assistir tudo de uma vez. Então, essa segunda também eu achei muito melhor do que a primeira. A primeira, agora que a gente viu a segunda, a gente vê o quanto a primeira tem um roteiro mais... porque se eu disser simples, talvez era como se eu estivesse menosprezando, mas não é menosprezando. É porque esse aqui, ele deu uma complexidade maior, né? É mais complexo, envolve mais personagens, envolve mais linhas temporais, que a outra só envolvia o presente e o passado. Você só não estava sabendo... ali, se você não percebeu o que era presente e o que era passado, mas esse aqui envolve um passado, presente, futuro e um futuro mais distante, um futuro mais próximo, e tá tudo ali confuso, né? A gente tá tão confuso quanto a mente do Bernardo. E eu gostei muito. Agora a questão do tempo da produção, né? A primeira temporada já levou 2 anos mesmo, da primeira para a segunda. Então, é isso mesmo. Se for esperar uma série anual, Game of Thrones, se eu não me engano, também é 2 anos, não é isso? Aí no ano que não tem Game of Thrones tem Westworld. Eu acho que é mais ou menos a ideia deles. E eles já tinham dito que queriam Westworld ser tipo a série que vai ficar quando Westworld acabar e tal. Mas assim, eu tenho muito medo deles esticarem muito o roteiro do Westworld. Rapaz, se eles botarem umas 5 temporadas, 6 de Westworld, que nem
tem Game of Thrones, vai começar a ter guerra de laser, o povo se matando no futuro, nave voando, coisa desse tipo, porque vai ficar esculhambado, eu acho. Eu tenho um pouco de medo, o quanto eles querem esticar o Westworld, pra onde eles querem esticar, né? E tá, beleza, agora eles estão soltos no mundo, e aí? Vai ser o Future World aí que Bia falou, mas isso aí vai durar quantas temporadas, né? Se nessa temporada já acabou esse debate de autoconsciência, humanos versus anfitriões, os humanos que nunca mudam de opinião e os anfitriões que conseguem aprender com seus erros tal e mudar. E agora? O que é que vai vir agora? Entendeu? Então, se já não tem mais o debate da autoconsciência, o debate agora vai ser o quê? Quem é real e quem não é? Espionagem, não sei. Assim como terminou a primeira temporada sem saber o que ia acontecer na segunda, da segunda para a terceira agora que realmente tem um grande mistério, já que mais da metade do elenco morreu e ninguém sabe o que é que pode acontecer, né? Então ninguém sabe também se o Ford pode voltar, né? O Anthony Hopkins volta de alguma forma aí. Também eu não vejo motivo para ele voltar, a não sei que seja uma participação curta. Eu pensei que a participação dele nessa temporada ia ser apenas naquele episódio que o Bernardo encontra ele lá no berço, mas não foi, ele se estendeu mais do que eu imaginava. Acho que ele participou de uns 7 episódios. Não, nem 7 eu acho. Acho que é bem menos do que isso. Mas ele participou de muitos episódios agora. Então, fica aí aberto aí o que é que pode vir no futuro, não é isso? Então, gostaria de agradecer aí a presença do casal New York. Obrigado, gente, pela participação aí. Vocês são o quê? 1 hora à frente do horário daqui, né? Essa aqui é 10h30 e é 11h30. Não, 1 hora atrás. 1 hora atrás? Ah, tá. É. Então a gente pode ir mais até meia-noite, né? Vamos lá, então. Não podemos. Não podemos, pois não jantamos e estamos morrendo de fome. Digo mesmo. E parabéns também, Bia, que foi o aniversário dela. Olha aí. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Parabéns. E obrigado também, Antônio, pela presença. Vocês estão todo mundo morrendo de fome. Uhum. Isso. Valeu. E obrigado, Felipe, também pela presença. Valeu. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se você tem alguma opinião, sugestão, dica, se você quer criticar Felipe, se você quer cobrar Felipe Greco dos R$50 de aposta dele, manda um e-mail para nerdebate@gmail.com. E até a próxima semana, pessoal. Valeu, falou. Tchau. Valeu. Congelar funções motoras.